Boa noite a todos. Com Boa muita noite. alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo. Hoje estamos completando o nosso Setembro Amarelo, né? E excepcionalmente também estamos na quarta-feira. Meus amigos aceitaram aí trocar o dia, porque amanhã eu não poderia estar presente. E como hoje eu vou guiar o estudo que vamos fazer sobre o Setembro Amarelo, então trocamos hoje excepcionalmente para quarta-feira, mas Tá. lembrando que os nossos estudos online são Uhum. toda quinta-feira, nesse mesmo horário de 7h30 até às 8h30 mais ou menos. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo no bem, por mais um Setembro Amarelo que estamos concluindo hoje, com 4 semanas de estudos, de debates, de pensamentos, de muita, de muita é, reflexão sobre o assunto, e que essa palavra, que todo esse estudo possa se perpetuar agora com a tecnologia que nos permite deixar disponível esses estudos para compartilharmos com os nossos amigos, com os nossos amores e com toda e qualquer pessoa que de alguma forma acabe acessando esse nosso canal através da intuição dos bons espíritos que podem levá-los, que podem fazer com que eles sejam levados até o canal para ouvir uma palavra, para ouvir um estudo que vai fazer com que ele reflita, em especial nesse Setembro Amarelo, sobre essa questão do suicídio, mostrando a esses irmãos que nunca é a melhor saída, que sempre podemos e devemos buscar das, toda e qualquer forma de ajuda médica, espiritual, que está sempre ao nosso lado, apenas aguardando a nossa sintonia, a nossa busca. E assim, Senhor, então pedimos essa presença dos nossos mentores, nos intuindo nas melhores palavras nesse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Tá? Hoje eu escolhi para a gente conversar um pouquinho aqui na noite de hoje, porque lá no centro, no CEAC, né, que a gente estuda e que patrocina esse estudo, que nos dá o apoio espiritual desse estudo, a gente está nas segundas-feiras estudando o livro Céu e Inferno. E eu sou um dos palestrantes de segunda-feira, né, que está nesse desafio, né, de estudar, de debater o livro Céu e Inferno. E é um livro que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, porque um dos principais objetivos da doutrina espírita é nos revelar a vida espiritual, o mundo, né? Como a vida continua e não cessa com o fim do corpo de carne. E todos esses mitos e lendas sobre o céu, o inferno, todas essas consequências que as doutrinas deturparam durante séculos e séculos, criando mitos, lendas. Tudo isso o livro Céu e Inferno destrincha de forma muito didática, muito bem feita por Allan Kardec. E, em especial, tem um capítulo, né, uma parte desse livro só dedicada a espíritos suicidas. Espíritos que, após o suicídio, são chamados, são evocados por Kardec na Sociedade Espírita Parisiense, e eles dão os seus relatos exatamente do que acontece, né, de como se dá essa experiência e as consequências do suicídio para os espíritos. E eu resolvi escolher esse caso específico de um espírito ateu, porque era um espírito enquanto encarnado, ele era ateu, e eu achei interessante trazer esse caso porque exatamente vai levantar essa questão da importância de divulgarmos a doutrina espírita, de combatermos os ideais materialistas,
o quanto eles são perniciosos, né, para estimular o suicídio muitas vezes, devido à descrença, devido a essa falta de propósito. Então, tudo isso a gente consegue observar através dessa história que está muito bem descrita por Kardec no livro Céu e Inferno. Então, eu sempre costumo trazer, né, aqui para que todos possam depois em casa com calma ler. Está na parte 2 do livro Céu e Inferno. O título é Um Ateu, dentro do grupo Espíritos Suicidas. Para que todos possam ler, tirar também as suas conclusões. Aqui a gente acaba, né, para dar tempo de caber no estudo, a gente corta às vezes alguns pedaços, alguns trechos, para não tem como botar às vezes o texto completo. Então é importante que a gente depois cada um leia, tire suas conclusões, não se deixe levar só pelas palavras muitas vezes aqui de quem fala, porque todos nós somos falhos, interpretamos errado, colocamos também os nossos preconceitos. Então é importante que cada um também leia depois com calma e tire suas conclusões. Então, iniciando o nosso capítulo, Um Ateu. Kardec não revela o nome dessa pessoa, mas bota ali as iniciais, né? O senhor JBD era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, né? Até destaquei ali, ó. Não acreditando em Deus, nem na existência da alma, a pedido de um parente foi evocado 2 anos depois de desencarnado na sociedade parisiense. Aí eu trouxe o que é o materialismo. Modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que ele proporciona. Doutrina que destaca a importância da matéria sobre o espírito, sobre a mente, com base que para o desenvolvimento do universo estando a natureza. Então, o materialismo, ele não, né, a pessoa que segue o materialismo, ela não acredita nem mesmo, né, nem que a matéria sobrepõe o espírito, né? Muitas vezes o materialista, ele não acredita em espírito, o espírito não existe. Ele acredita apenas realmente na matéria, e que a vida é uma coisa somente ocasionada por motivos orgânicos, né? Tudo é explicado pela ciência, e o que não tem ainda explicação, em algum momento será possível explicar apenas levando em conta a matéria, sem nenhum tipo de influência de espíritos e outras coisas do tipo, né? Então, e a gente vai ver o quanto isso é perigoso, o quanto pessoas, e a gente sabe que o mundo está se tornando muito isso, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas, mesmo aquelas que se dizem religiosas, porque tem pessoas que dizem, eu acredito em Deus, não se dizem ateias, mas vivem uma vida ateia, vivem uma vida extremamente materialista. Elas da boca para fora, quando são questionadas, elas até dizem que acreditam em Deus, mas na prática não acreditam, porque se acreditassem não viveriam a vida da forma que estão vivendo. E aí quando você acompanha a forma com que as pessoas estão vivenciando e agindo, você percebe que na verdade o Deus delas é a matéria. Elas estão muito mais preocupadas com a matéria do que com qualquer tipo de desenvolvimento espiritual. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque eu vi um estudo, inclusive, que diz que o mundo tem ficado cada vez mais religioso e não ateu. Só que tudo bem, religioso na questão cultural da pessoa, né, culturalmente dizer que acredita em Deus e não se dizer ateu. Mas na prática, qual é o tipo de religiosidade que está sendo pregada, né? Quais são os valores? Qual é a moral? Porque quando a gente vê toda essa teologia da prosperidade, né, essa coisa de que se você realmente agrada a Deus, você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai receber, né? Deus vai te dar bens, propriedades, se você realmente agrada a Deus. Você, na verdade, está pregando Deus, porém um Deus da matéria, né? Um Deus materialista. Então, essas pessoas acreditam em Deus, mas é um Deus tão materialista quanto de um ateu, né? Quanto ser ateu, talvez até pior, porque está deturpando, né, a mensagem religiosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente às vezes fica assim, mas tem, né, o Brasil é um país muito religioso, então a gente não precisa se preocupar com isso.
Não, precisamos nos preocupar sim, porque infelizmente o Brasil é muito religioso, mas de uma moral cristã extremamente deturpada quando você coloca na maioria da população. Né? Então isso causa sim, causa basicamente os mesmos males do materialismo, se não for pior. Né? E então, vou até antes de começar a evocação abrir um pouquinho aí para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa diante dessa introdução do assunto, alguém quer falar? Vera, pode falar. É, só para completar o que você falou aí, ai, não estou acertando aqui, peraí, só um minuto. Você estava falando aí que o Brasil, né, está mais espiritualizado. Eu, no outro dia, assisti na TV exatamente uma pesquisa e realmente está subindo muito essa parte evangélica, com essas caminhadas para Jesus, tudo isso que pega o catolicismo evangélico, está subindo muito mesmo, mas na categoria de evangélico e católico, principalmente o evangélico. Eu assisti essa entrevista até na Globo. Não é bem entrevista, foi uma enquete que fizeram, né? E chegaram a essa conclusão. Está muito grande mesmo. Aí ainda fiquei pensando assim, o espiritismo não divulga, quer dizer, divulga, hoje em dia divulga bastante, mas eles não fazem o alarde, vamos dizer assim, que o evangélico faz. Então, vocês veem essas caminhada para Jesus, essas coisas todas, Maracanã, São Paulo, em todo o Brasil, muita gente, principalmente no norte. Então, realmente, a religiosidade está crescida. Eu só não sei qual é o fundamento, a seriedade, isso eu não sei dizer, só estou falando o que eu vi na pesquisa. Só isso. A Rosa escreveu aqui no grupo, colocando Deus na sua visão de se beneficiarem materialmente, nas suas convenções, nas satisfações de suas paixões. Né? Exatamente, é o que eu falo. Aí é exatamente o que a gente está discutindo, se realmente vale a pena essa crença, porém distorcida, né? Até que ponto ela acaba não sendo mais prejudicial até do que um ateu simplesmente. Eu não tenho conhecimento de fato, eu só falei o que, em termos de pesquisa, né, que eu vi. Realmente está muito grande. Agora, a qualidade, realmente, eu não sei te dizer. Então, vamos em frente. Então, Kardec inicia a evocação desse senhor, né, a pedido dos seus familiares. E o senhor JDB responde: sou um banido detestável. E então Kardec faz a primeira questão: fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? E o Espírito responde: penosa. E aí a gente já percebe uma das primeiras grandes características de um suicida, que é a consciência pesada, né? Porque quando a gente desencarna, nós somos julgados pela nossa consciência, né? Que é uma das primeiras coisas também que a gente aprende na doutrina espírita. Deus não castiga, não existe um julgamento de Deus perante nós, um tribunal onde seremos julgados, culpados e condenados. Não, esse tribunal anda com a gente, é a nossa consciência, né? Jesus fala o tempo todo que o reino de Deus está dentro de nós. Isso, então Deus está dentro de nós, não seremos externamente julgados por espíritos superiores, não. É internamente esse julgamento. A nossa consciência é que quando desencarnamos, ela vai desabrochando e a gente vai tomando, né, pé da situação, percebendo o tempo perdido, percebendo as oportunidades que jogamos fora, tudo que fizemos, né, dedicando às vezes uma vida a coisas mesquinhas, a problemas pueris, que quando a gente desencarna a gente percebe que nada daquilo valia a pena, que era tudo uma grande perda de tempo,
dores, violências, ódios, tudo a troco de nada, por coisas que não valem nada depois que você desencarna e percebe que a vida é um sopro, e que tudo aquele, né, aqueles 80, 90 anos, que geralmente é o máximo que a gente consegue viver, quando vive, né, uma vida longa, desperdiçado com besteira. Quando você ali, depois de desencarnado, percebe como aquele tempo poderia ter sido aproveitado realmente visando essa vida futura, essa vida verdadeira, nos prepararmos, ganharmos moral, ganharmos conhecimento, né? Porque o conhecimento, sim, é a herança que a gente leva. Tudo que a gente consegue adquirir de conhecimento, de amor, de carinho, de afeto, ampliando os nossos laços na família universal, isso é o que a gente vai levar. Então, quando você desencarna, vem esse peso na consciência de todo o tempo perdido. E para um suicida, muito pior, porque ele, geralmente, o suicida, ele quer apagar uma dor. Ele não quer necessariamente se matar, mas ele quer que aquilo acabe, que seja lá o que está angustiando ele, o problema, a ansiedade, qualquer coisa que seja, ele quer que aquilo cesse. E quando ele desencarna, ele percebe que não acabou. Ele percebe que tudo continua, se amplia, porque aí, na verdade, as dores, os remorsos, tudo fica ainda maior diante do desencarne, onde não há mais aquela possibilidade de voltar e tentar resolver o problema que estava dando. Então, aquele problema só aumenta, cresce ainda mais. E aí, por isso, a importância dessa obra de Kardec, revelando essa situação para nós, para que qualquer um de nós, se amanhã estivermos passando por uma situação difícil, termos a certeza de que o suicídio nunca vai ser a melhor opção. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, quanto mais a gente conseguir suportar aqui na matéria, mais a gente, na verdade, é na matéria que a gente vai ter as ferramentas necessárias para aliviar, seja qual for a situação, para tentar resolver. Porque depois de desencarnado, não tem mais nada que a gente possa fazer. E aí a gente realmente só vai poder passivamente sofrer as consequências, sabe Deus por quanto tempo, né? Diante dessa dor na consciência, para que aquilo se apazigue, né? Então continua Kardec na evocação. Continua Kardec perguntando ao nosso irmão JBD: a vossa morte foi voluntária? Sim, responde o espírito, né? Então, é quando Kardec confirma que realmente houve a intenção do suicídio, né? Não foi como se diz no espiritismo, um suicídio indireto, onde muitas vezes a gente acaba se suicidando, mas sem a intenção de se suicidar. Nesse caso, ele revela que ele realmente queria voluntariamente desencarnar. O espírito escreve, aí ele relata, né, que o espírito escreve com extrema dificuldade e, ao terminar a escrita, ainda se encoleriza e quebra o lápis, né? Isso, no caso, através do médium, né? Então eles falam para o espírito: tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E aí o espírito responde: sou forçado a crer nesse Deus, né? Então, outra coisa interessante nessa resposta é como a verdade prevalece diante do desencarne, né? Porque muitas vezes a gente passa a vida com dúvidas, perguntando qual será a verdade, será que é assim, será que é assado, né? Como a gente acabou de falar, algumas religiões que pregam ali o céu, o inferno, penas eternas, existe encarnação, não existe, porém tudo isso acaba quando vem o desencarne, né? Diante do desencarne. Por isso que a gente brinca que a gente não o espiritismo não é proselitista, né? A gente não fica querendo converter os outros, nem querendo convencer ninguém, porque a gente fala, o dia que você desencarnar, você vai ver. Tudo bem, você quer bater pé, não quer acreditar, a hora que você desencarnar, a verdade vai prevalecer, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele era ateu, Deus não existe, né? Pois é, quando ele desencarnou, a verdade da vida, da continuidade da vida se fez, né, prevalecer diante dele. E você vê que ele fica, né, ele não está satisfeito com isso, né? Ele tá, e a gente tem que lembrar que já tem 2 anos do desencarne dele quando ele foi evocado, né?
ele demonstra ainda estar extremamente incomodado com essa situação, né? Dessa verdade prevalecer. Ele se diz forçado, né? A crer nesse Deus. Acho que alguém deixou um comentário, foi a Rosa que a Rosa escreveu. Como costumamos dizer, a solução para tudo, menos para a morte. Isso nem pensar, né? Então, exatamente, né? Tem remédio para tudo, menos para a morte, né? Que é o ditado que diziam, né? Mas na verdade tem remédio para a morte sim, né? Se a gente pensar no sentido de que a morte não é o fim, a gente tem que pensar na morte, né? A morte, a gente tem que, na verdade, pensar em estar, durante a encarnação, nos medicando para a morte. Se a gente considerar que medicar para a morte é curar o espírito, né? A gente usar a vida como um remédio para curar o nosso espírito, para que a gente chegue no mundo espiritual curado, né? Melhor, com uma saúde espiritual, moral mais elevada, né? Mas para isso a gente precisa saber para que existe a vida, né? Para que existe a vida material? Por que a gente reencarna? Por que estamos aqui, né? E só a doutrina espírita esclarece com tanta clareza o objetivo da encarnação, para que a gente possa de forma consciente viver essa encarnação com esse objetivo de cura espiritual. Então, alguém deseja falar alguma coisa para depois a gente continuar? Vitor, já que a gente está trazendo essa parte da incredulidade, lá no nosso Evangelho, deixa eu pegar a colinha aqui, capítulo 5, item 16, diz assim para a gente. O capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Está na parte do suicídio e a loucura. Aí diz assim no item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Então, não só aqueles, né, que não creem em nada, e tem aqueles que dizem, não, realmente não existe nada, né, para que acreditar em Deus? Então, realmente, a incredulidade traz esse estímulo, né, de que não tem nada, para que eu vou sofrer? Né? Então, é realmente uma questão que a gente tem sempre que trazer, né? Não apoiando, né? Que a gente, como vocês estão falando, né? Muitas religiões ou muitos segmentos, né? Às vezes, por alguma informação equivocada, traz ideias não muito felizes, né? Principalmente de um inferno, né? Hoje acho que isso está melhorado, mas a gente tem sempre que ter o cuidado nas palavras que a gente usa, para que a gente não venha engrossar a fileira do mal, né? Principalmente essa parte aí, né? Que está tudo tão ruim, está tudo tão triste. Nós espíritas não podemos estar nessas conclusões do mundo. Aí, Julinha, até botei na tela. Eu roubei do seu estudo lá que você me deu. Isso aí que você acabou de falar estava lá naquele estudo que você fez, né? Que você me passou. Eu botei aí, ó. Exatamente esse trecho que você leu do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nos leva a essa responsabilidade sobre o que propagamos, né? O quanto nós podemos também ser culpados pelos suicídios alheios através do que pregamos. Porque se pregamos uma vida materialista, por exemplo, como a Júlia acabou de ler para a gente, somos grandes incentivadores, estamos espalhando esse veneno em cima de outros espíritos esses que vão sorver esse veneno e provavelmente podem vir a se suicidar por culpa desse estímulo que estamos dando, né? Então, olha o risco que é nós divulgarmos ideais materialistas por aí, né? Estaremos sendo corresponsáveis por esses desencarnes. E muitas vezes também ideias
espirituais, mas espirituais indevidas também, né? Ideais espirituais indevidos também levam ao desencarne. A gente tem casos no livro Céu e Inferno, por exemplo, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas tem um caso de uma suicida, eu acho que a gente estudou no ano passado, no Setembro Amarelo, de uma mãe que se suicida achando que vai logo encontrar a filha que desencarnou. Porque, né, exatamente, ela não era ateia. Pelo contrário, ela acreditava que desencarnando, a vida continuava e por isso ela iria logo encontrar a filha que desencarnou. Mas olha que pensamento deturpado, né, do que é a desencarnação, né? Então ela acreditava na vida espiritual, mas estava extremamente equivocada sobre os mecanismos do encarne e desencarne. Por quê? Porque ela tinha uma visão, não tinha essa visão espírita da reencarnação, do objetivo real de uma encarnação. Deixa eu ler aqui que a Rosa escreveu. Fiquei emocionada com o plano espiritual presente, que abriu o evangelho ao acaso e saiu a página que a Júlia começava a falar. Então, não existe acaso, né, Rosa? Acaso é quando Deus, é a forma que Deus assina, né? Que a pessoa fala, acaso é Deus. Hein, Vitor? Desculpa, uma mãe e seu filho. É o que você está trazendo aí para a gente desse caso, né? Que a mãe tirou a vida achando que ia encontrar com o filho. Uma mãe e o seu filho é o título dessa história que você está trazendo aí para a gente. Leiam, aliás, leiam o livro todo, né? Mas essa história é muito boa também, traz muito, porque é exatamente um caso desse, né? De uma pessoa religiosa, mas que interpreta mal esses conhecimentos da vida espiritual. E o quanto isso é tão perigoso quanto o materialismo também, né? Talvez até mais, né? Existem relatos de que lá no início também da Idade Média ali, né? Da era cristã, das igrejas, que também era muito comum o pessoal matar os filhos, porque tinha aquela coisa do, né, se morrer criança vai pro céu. Então o pessoal acha, tem que matar, né, porque se eu mato meu filho logo bebê, ele vai pro céu e não tem o risco dele ir pro inferno. Mas olha como é que é a ignorância, né, humana diante de uma mensagem deturpada, né, da verdade e da realidade. Pode falar, Selmi. É isso que eu ia falar. Informação incoerente, deturpada, né, da questão da religião, né, de Deus. Porque havia, né, hoje em dia, a igreja, vamos dizer, de uma forma geral, elas já estão tentando, né, procurando trazer mais seguidores, então elas estão revelando mais informações, né, trazendo mais esse acolhimento de amor, mas antes davam umas informações muito distorcidas, por isso que causava essas situações, né, a pessoa vai morrer para ficar com o filho, que vão matar a criança para ela ser um anjinho, né, não cair na tentação, quer dizer, isso porque muita informação era retida na igreja, que a gente sabe que até alguns séculos atrás a Bíblia não era acesso nem público, era só entre os cristãos, ou entre os padres, né, Júlia? Que o tio Eurípides Bassanufo conseguiu ler a Bíblia, porque ele era coroinha da igreja, e deram uma Bíblia para ele. Quer dizer, as pessoas não tinham nem acesso a uma Bíblia. Né? Então, quer dizer, aí a ideia ficava sempre dentro do que o padre dizia. Uhum. Aí você ia no quê? Na ideia que o padre te passava. Quer dizer, você não pensava por si próprio dentro de uma avaliação, né, na leitura. Né? Aí, quer dizer, foi aí que o Eurípides, né, lendo, acabou querendo descobrir mais coisas e acaba seguindo a doutrina espírita. Não é que a pessoa vai se converter, mas você, quando tem o conhecimento, começa a entender, você quer aprender mais, né? Ou levanta mais questionamentos para querer, né, conhecer mais, saber melhor, mais a fundo daquilo que desconhece, não fica só ouvindo e dizendo amém a tudo que se diz, né?
É o que acontecia muito antigamente, né? É isso. Perfeito. Por isso que eu sempre, logo no início das minhas palestras, eu sempre boto a referência e mando ler, para minimizar a minha culpa lá. Quando falarem, mas foi aquele palestrante que falou para eu fazer isso. Eu falo, ó, eu até falei, mas no início eu falei que eu era ignorante, que era para vocês lerem e tomarem as suas conclusões direto da fonte, né? Porque com certeza Kardec estava muito mais preparado do que eu, né? Então, pelo menos, acho que vai dar uma minimizada na minha responsabilidade. Mas esses padres aí, com certeza, eles angariaram uma responsabilidade muito grande, né, sobre a atitude dessas pessoas, porque eles voluntariamente também tomavam para si essa responsabilidade, né? Não permitiam que as pessoas tivessem livre acesso ao conhecimento, como hoje em dia, graças a Deus, pelo menos na maior parte do mundo, já é possível, né? Então, continuando aqui, vosso espírito não se revolta, né? Então o espírito, aquele espírito de JBD, continua ali o seu relato depois de dizer que estava, né? Ele disse que estava ali forçado a crer em Deus, né? E ele continua então o seu relato. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstra o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre a de todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom e tão indulgente, né? Então, aí por quê, né? Por que a consciência pesa? Tudo aquilo que a gente já viu nos slides anteriores. Porque diante dessa verdade revelada, o espírito, além de todas as dores e das consequências do seu ato, do suicídio, vem todo esse remorso, vem toda essa humilhação, por ele ter, imagina, ele enxerga todo o mal que ele propagou, né? Porque esse era um espírito ateu e ele era um espírito ateu militante, né? Ele militava pelo materialismo, ele era alguém que propagava as ideias materialistas e que queria convencer. Então imagina ele, além do sofrimento próprio, ele agora enxergando a dor e o sofrimento de todos aqueles que ele ajudou a empurrar abismo abaixo, né? Que ele incentivou ao materialismo, e aí ele se vê ali diante da verdade e se sente exatamente impotente agora, né? Impotente, sem ter o que fazer, humilhado diante de todo esse mal que ele propagou. Então realmente nós temos então que, como eu falei, é importante que sempre que a gente vai falar, que a gente dê, né, a importância de a gente revelar as fontes de tudo que a gente está falando, da gente pesquisar, da gente colocar nos nossos estudos as fontes, por causa que é isso, não é só para a gente fugir da responsabilidade, não. Primeiro é para a gente mesmo falar o mais embasado possível, né? Assim, realmente embasado em fontes originais, em fontes primárias. E segundo, sim, compartilhar a responsabilidade, porque tá certo, ninguém aqui é dono da verdade, então ninguém tem que se colocar aqui como o sabedor de tudo e que vai propagar a coisa da forma mais correta possível. Não, é uma forma de humildade a gente se reconhecer também impotente diante de tanto conhecimento. Ainda somos muito ignorantes, ainda somos muito imperfeitos, então é preciso sim a gente se colocar como alguém que pode estar errado, que ainda não sabe de tudo, e se colocar aberto para receber de volta o feedback também dos outros, alguém que vai encontrar uma outra fonte original, um outro estudo de Kardec que de repente vai, olha, você não entendeu muito bem, e a gente ter essa humildade de receber essas críticas de forma positiva, entender que a crítica não tem o objetivo de destruir, a crítica ela tem o objetivo de acrescentar, de mostrar, de abrir novos horizontes. De repente você interpretou errado, olha aqui, tem esse outro texto que Kardec fala desse mesmo assunto, com outras palavras, aí de repente você começa a entender melhor. E isso tudo é bom, é ótimo, é bom que seja assim. Que a gente não pode ser milindrado, porque o milindre causa isso daí, que esse espírito está passando.
diante da verdade, se sentir humilhado. E não é isso. Deus não quer nos humilhar diante da verdade. Deus quer que a gente reconheça os erros para fazer diferente, para reconstruir, para fazer melhor, né? Então, Selminha, pode falar. Não sou eu. Eu acho Fala aí, assim, o orgulho dele é maior do que tudo, porque não deixa ele sentir, né? Ver que ele estava errado. O que você está falando aí? E o orgulho dele é que leva ele se sente mais assim mal por causa do orgulho ferido, né? Do que pelo ato que ele cometeu. Tem que admitir, né, que estava errado. Tem que admitir que estava errado, que ele não é o certo. Dói mais nele do que ele ter posto fim à vida dele. Exatamente. Verdade, né? E pelo relato dele isso fica bem claro, né? Fica bem claro o quanto é sofrido para ele esse sentimento de humilhação, mas que na verdade não é uma humilhação, né? Ele é que está se sentindo assim. Aí a gente vê como é que os nossos olhos diante da realidade fazem a diferença, né? Eu até lembrei esse fim de semana eu fiz um passeio com alguns amigos e familiares. Aí a gente estava indo lá para aquela ilha de Paquetá, né, aqui no Rio. Aí é engraçado como é que uma pessoa diante daquele barco falou assim, aquele povo assim muito cheio, estava muito quente, aquela bagunça. Aí falou, nossa, eu tô me sentindo entrando num barco de refugiados, né, assim, uma pessoa mais pessimista, né. E um outro, aí conversando com a outra pessoa do lado, às vezes a pessoa, nossa, que legal, parece que a gente vai andar num cruzeiro. Estamos entrando num cruzeiro, assim, com a outra vibe, né? E a situação era a mesma, estávamos todos na mesma situação, no mesmo lugar. Então você vê que a visão de um e de outro, de uma mesma situação, um tá achando que tá entrando no cruzeiro, o outro achando que tá entrando no navio de refugiado. Quando na verdade não era nenhum nem outro, né? Porque não era uma beleza de um cruzeiro, mas também estava longe de ser um navio de refugiados, né? Mas é interessante como é que a nossa percepção da realidade é completamente diferente, né? Numa mesma situação, dependendo de como os nossos olhos estão dispostos a enxergar. Ô, Vitor, é a maneira de ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Você pode ver o copo, tá meio cheio, o outro não, está meio vazio. Ô, João, eu ia falar isso. Eu fui mais rápido. Mas não é bem assim como você falou. O otimista e o pessimista. Poxa, ainda tem meio copo para eu beber. O outro assim, caramba, já acabei com quase tudo. Já tem menos de meio copo. Quer dizer, a diferença do pessimista e do otimista. É igual do navio aí que ele está falando, da embarcação. Verdade. Então, vamos lá. Então, Kardec faz a quinta pergunta. O que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? E ele responde, o tédio de uma vida sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece, porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser uma opção. Então, qual o seu propósito de vida, né? Então, olha, eu destaquei bem esse slide porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que o materialista, o ateu, eu acho que ele tem muita dificuldade de ter esse propósito de vida. Porque se você para pensar na vida como sendo só uma vida mesmo, né? Assim, um acaso do destino, né? Uma sorte, e aí você nascer, gozar a vida ali, dentro do que você puder também, porque dependendo da condição que você nasceu, você não vai ter oportunidade nenhuma para gozar a vida materialmente falando, né? E aí você, pronto, vive, cresce, reproduz e morre. E acabou, né? Morreu, acabou. Gente, eu não sei como é que alguém consegue viver a vida pensando assim. Quando eu tento porque a gente nem consegue se colocar, né, no lugar da pessoa, porque a gente não pensa assim. Mas quando eu tento me colocar no lugar de alguém que pensa assim, nossa senhora, a primeira coisa que eu penso é em me suicidar. Então, e é o veneno que a Júlia falou. Porque exatamente, porque você
só de pensar em beber esse veneno, eu já sinto como se fosse, tipo assim, a solução é essa, porque a vida não faz o menor sentido. Se você, né, coloca a vida como uma só, né, as pessoas nascem em situações completamente diferentes. Se você tira a reencarnação, eu acho que não precisa nem porque para mim acreditar em Deus, mas tirar a reencarnação, para mim, né, pode ser que para outras pessoas resolva. Para mim, tirar a reencarnação da equação é a mesma coisa que virar ateu. Não faz, porque você acreditar num Deus cruel, do jeito que é a vida, assim, né, do jeito que a vida se põe quando você não bota a encarnação na equação, não faz sentido nenhum, né? Nada faz sentido com nada, né? Por que uma criança já nasce e morre? As doenças, as diferenças, né, das condições que você pode reencarnar, países, culturas. Nossa, é tudo tão diverso, é tudo tão plural, que você pensar assim, mas aí Deus vai julgar céu e inferno numa única encarnação, sendo que, né, a pluralidade das existências, das possibilidades de existência aqui na Terra são tão absurdamente diversas. Acabou, não faz sentido. Acabou, tipo assim, não faz sentido. A vida não faz o menor sentido quando você tira a reencarnação da equação. Assim como quando você bota a reencarnação, tudo faz sentido. Tudo se abre. Então é como ele bota ali. O propósito da vida se desdobra diante da gente. A gente começa realmente, quando você bota a reencarnação na equação, aí tudo que não faz sentido passa a fazer sentido. Quando você bota as consequências das vidas passadas, a necessidade que a gente tem de viver e aprender tudo que é possível no planeta Terra para desenvolver o nosso espírito, com a reencarnação faz sentido. Tudo passa a fazer sentido. Então a vida passa a ter propósito. Mesmo nas maiores dificuldades, na doença, você passa, não, mas eu sei, eu estou passando por isso, mas eu vou reencarnar de novo e vou passar por outras coisas, por outras milhões de coisas, até, né, aprender tudo que a gente precisa aprender, desenvolver tudo que a gente precisa desenvolver. Então a vida passa a ter propósito em qualquer situação, em qualquer, né, dificuldade, em qualquer das possibilidades que a vida terrena nos proporciona, a vida passa a ter propósito quando a gente coloca a reencarnação. Então, a beleza do espiritismo, porque o espiritismo ele vem exatamente trazer de volta pro cristianismo, porque na verdade lá na origem, no cristianismo original, Jesus fala várias vezes da reencarnação, só que isso foi deturpado com o passar dos milênios. O espiritismo vem trazer de volta para a equação da vida a reencarnação. E isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim dá propósito na vida, né? Eu, quando descobri o espiritismo, eu era católico. E eu já estava ali nos 17, 18 anos, eu estava exatamente chegando naquela idade onde a gente começa a questionar tudo, né? Tudo e a todos. E eu não era ateu, eu era católico. Só que eu já estava, tipo assim, o catolicismo não me satisfazia mais. Eu comecei a não ver propósito, né, em Deus, na existência de Deus, naqueles moldes que eu tinha aprendido. E aí a vida me fez cruzar com o espiritismo, né, através de outras pessoas, de amigos que me levaram a conhecer a Casa de Bezerra, lá em Botafogo. E quando eu li o Livro dos Espíritos, e tudo aquilo começou a se desdobrar, né? Tudo aquilo que eu estava ali exatamente perdendo, esses propósitos, começaram novamente a fazer sentido, começou a realmente a reabrir, a se desdobrar. Então, como isso aconteceu comigo, então eu acho muito importante que as pessoas, né, tanto que quando a maioria das pessoas que eu conheço que dizem assim, que estão desgostosas da vida, que estão sem religião, ou que têm a sua religião, mas não, né, exatamente, tão como eu estava, né, desgostosos com a sua religião. A primeira coisa que eu faço é dar um Livro dos Espíritos. Eu sei que a maioria não lê, mas eu faço. Mas eu tento. Eu falo, toma o Livro dos Espíritos, lê esse livro vai abrir sua mente, vai te dar propósito, vai fazer você ter sentido em tudo. E porque eu acho que do mesmo jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com quem se predispor, né, a ler. Então, eu acho que é uma boa forma da gente estar salvando vidas por aí, distribuindo livros dos espíritos
a dar com pau. A quem, se a gente puder andar com alguns livrinhos dos espíritos na bolsa e sempre ir dando, eu acho que a gente vai estar salvando muitas vidas. Abro para vocês novamente. Vitor, não tem como a gente acreditar, né, como é pregado em toda a religião, que Deus é bom e justo se a gente não pensar em reencarnação, né? É muito louco você pensar num Deus bom e justo e não pensar em reencarnação, porque a justiça é a gente mesmo cumprir com as nossas obrigações, né? E não achar que o outro vai cumprir, que o filho vai cumprir, que o irmão vai cumprir, que, né? O justo é esse, o justo é a gente mesmo, né? Pagar cada centavo que a gente deve. E sendo Deus bom e justo, a reencarnação tem que estar incluída aí. Você colocou muito bem. Eu vejo também, na questão da reencarnação e o propósito da vida, como a vida se torna alguma coisa muito importante, onde você tem uma importância muito grande na direção que você dá às coisas, que pode ser uma direção positiva ou negativa, dependendo da sua disposição. Mas eu acho que o conhecimento das reencarnações nos dá uma responsabilidade maior e, ao mesmo tempo, uma amplitude muito maior de ação na vida. Você pode melhorar, você pode mudar muita coisa. Não digo fazer milagre, não é isso, mas pode modificar muita coisa, levar para um conhecimento mais profundo que traz respostas para a gente e fazem com que as dificuldades não sejam vividas como verdadeiras impossibilidades de você acordar e trabalhar e ser feliz também. Você pode ter uma felicidade, mesmo que seja relativa, na hora em que você compreende muito mais o propósito da vida e não fica tão derrubado quando você recebe nãos para aquilo que você deseja. Você sempre encontra uma saída que vai te trazer uma colocação mais amena para entender aquilo que te aconteceu. E com isso você fica mais leve também. Ao mesmo tempo que você mergulha no profundo e enxerga muita coisa, vem uma leveza também, porque você pode agir. E aquilo que é ruim pode ficar um pouco melhor. Não digo maravilhoso, mas pode melhorar. E com isso você se sentir mais feliz também. E não desgraçado, que acontecem coisas ruins, e aí você, né, fica, que horror, que vida horrível. Não é isso. Vamos entender por que eu estou passando por um problema. O que eu posso tirar de bom daquilo e me enriquecer como ser humano. E ajudar também quem está à minha volta, vivendo junto comigo. É como eu penso. Né? Eu peço até desculpa de eu estar muito quieta, é porque eu estou com a minha pressão muito baixa. Acho que aquele calor que houve me baixou, eu estou com a pressão baixa, assim, com certa dificuldade de falar. Mas atenta e recebendo tudo de bom que vocês trazem. No capítulo 5 do Evangelho, a gente comentou o item 16, no item 14, que tem o título Suicídio e a Loucura, ele é um texto bem interessante, mas eu vou tirar 2 frases desse texto. Na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Força obtida pela compreensão que o espiritismo lhe dá é que coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Era isso exatamente o que você acabou de falar, Vitor. Você tendo a compreensão, principalmente do que o espiritismo traz para nós, né? Você vai ter condições de estar dentro dos acontecimentos
mas eles não podem te abalar ao ponto de você querer sair por uma porta falsa. Né? Então, assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por quê? Essa vai ser a sua defesa, que realmente é essa fé no futuro. Aí a Rosa escreveu aqui, com certeza, amplia a visão e melhora bem. As palavras, acho que ela está se referindo ao que a Doroteia estava falando, né? Porque ela escreveu antes da Júlia falar. E Karnal Kardec, o Dutra, nosso amigo Dutra, botou aqui uma frase de Chico Xavier. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Chico Xavier, né? Muito bonita essa frase. Muito, muito, muito. E a compreensão da vida faz com que a gente possa ter uma vida mais feliz, pelo menos dentro de si mesmo. Né? Você entende por que está passando e vê aquela coisa ruim como alguma coisa que está te ajudando a crescer e a encontrar um caminho melhor, onde você vai se sentir melhor também consigo e com o próximo. O perdão, fica mais fácil perdoar. Perdoar a gente e perdoar o outro também, quando você compreende o que está acontecendo ali. Por que aquilo foi ruim e como é que aquele ruim você pode transformar numa coisa positiva para você e para o próximo também, que está envolvido ali também. Né? Com certeza. Né? E aí, continuando aqui nos slides, grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar nesses ideais, nessa ideia desesperadora de que tudo acaba com a vida. Esses são responsáveis não só pelos seus erros, como igualmente por todos os males que aos outros derem causa. Né? Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Só que a gente tem que lembrar que o exemplo também arrasta para o mal, né? Ele não arrasta só para o bem. Então, que tipo de exemplo que a gente está dando, né? Porque seremos também corresponsáveis pelos males que os outros cometerem diante dos nossos maus exemplos. Né? Que possamos ser, então, aquele que arrasta para o bem. Bem, esse é o slide que a gente já comentou, exatamente sobre esse tema da corresponsabilidade, que a nossa irmã Júlia trouxe do Evangelho. E então Kardec pergunta ao espírito JBD: quisestes escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? E o espírito só responde: por que não existe o nada? E aí eu trouxe essa frase do pensador Augusto Cury: o suicida, na verdade, não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Né? Então, ele quer fugir de algum problema. Está no livro também, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, essa questão de que o suicida geralmente não é que ele quer se matar, ele quer se matar, mas com o objetivo de estancar uma dor, exatamente nessa crença do morreu, acabou, né? Do não existe o nada. E aí exatamente o que o espírito responde ali: por que não existe o nada, né? Porque era o que ele queria realmente que a existência acabasse com a morte, mas ele se viu diante da verdade, né? Então Kardec continua: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? E o espírito responde: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava, né? Aquilo que o João falou. Ele está sofrendo mais pelo orgulho e a vaidade de ter que dar o braço a torcer de que ele estava errado. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado, né? Então, o céu e o inferno estão dentro da gente. Você pode estar no céu ou no inferno agora. Você não precisa desencarnar para estar no céu e no inferno, né? A gente pode estar no céu e no inferno a todo momento, encarnado ou desencarnado, dependendo de como estamos mentalmente, né? Psiquicamente, passando por aquelas situações. Então, Kardec continua: de onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? E ele responde: em anterior encarnação eu fora mal,
e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialista quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deviam ter do mesmo a intuição. Só que não é bem assim, né? Como ele revela ali, nós temos o véu do esquecimento. E além disso, nós somos cercados de apoio espiritual e material, mas esse apoio é menor ou maior de acordo com o que a gente planta nas encarnações passadas, né? Então ele revela que numa encarnação anterior a essa que ele se suicidou, ele era mau. O que significa, né, uma encarnação má? Ele com certeza cultivou inimigos, né? Cultivou ódios. Ele não teve uma encarnação proveitosa nessa anterior ao suicídio. Isso com certeza fez, quando ele chegou a vez dele reencarnar, ele teve oportunidades de reencarnação mais complicadas, né? Mais complexas. Porque provavelmente se ele era uma pessoa má na encarnação passada, ele não teve uma facilidade de encontrar familiares, pessoas de bom grado querendo receber ele para reencarnar. Com certeza foi uma reencarnação complexa, né? Uma reencarnação que ele teve que trabalhar, convencimento, e aí acabou tendo que reencarnar numa condição ali que o obrigou a ter uma vida onde ele teria que buscar esse conhecimento espiritual com maior esforço, né? Dependeria mais dele buscar. Só que ele não quis, né? Ele não quis ter esse esforço. Muitos de nós, às vezes, já nascem numa família espírita, ou numa família, mesmo que não seja espírita, mas numa família religiosa, uma família boa, que prega, né, a caridade. Tudo isso facilita. Só que se você tem uma reencarnação má, você vai ter uma dificuldade grande de reencarnar numa família assim, né? As possibilidades, eu brinco que o nosso leque de possibilidades de reencarnação é de acordo com o que a gente planta nessa encarnação atual. Quanto mais a gente amplia os nossos laços de amor e amizade nessa vida, mais numa próxima vida a gente vai ter milhares de opções de reencarnação. E aí, automaticamente, essa reencarnação pode ser mais facilitada, né, de acordo com condições melhores. Uma pessoa má, né, uma pessoa inútil, uma pessoa imprestável, ninguém vai querer receber ela. Alguém pode até ser convencido pelos bons espíritos de, por caridade, receber aquele irmão, mas dificilmente ele vai ter muitas oportunidades de bom grado. Agora, uma pessoa que vive uma vida de caridade, de amor, de utilidade, de compaixão, com certeza essa pessoa vai, quando ela chegar a hora dela reencarnar, vai ter um monte de gente, né? Ela vai falar assim, chegou minha vez. Vai ter lá vai ter um Maracanã de espíritos. Vem pra cá, vem ser minha filha. Então, né? Depende do que a gente planta nessa encarnação atual para termos essas possibilidades. E eu acho que nessa fala, nesse relato aqui do nosso irmão JBD, ficou bem claro isso. Como ele acabou tendo uma reencarnação dificultada de acessos a essas verdades por causa do que ele plantou na reencarnação anterior, né? Então a nossa irmã Selma levantou a mão aqui para falar. Esse comentário, isso é bem interessante que você falou aí, né, da questão, né, se você é mal, aí o que acontece, né, a sua próxima encarnação sempre é o reflexo daquilo que você viveu, né, e esse questionamento de Kardec anterior, você falou assim, como pode a pessoa ser materialista sendo que ela passou pela espiritualidade, né? Mesmo com o véu do esquecimento, né, deveria ter um vislumbre, alguma coisa que lembrasse que ele não é só matéria, né? Aí, o que esse espírito falou vem de encontro a isso. E é um questionamento que muitos colocam isso para se colocarem como materialista. Eu não lembro. Como é que você pode dizer que tem muito espírito? Eu não lembro de nada disso. Eu não tenho, não sinto, não coisa, nem nada, entendeu? Mas por quê? Pela própria vida que, de repente, já viveu, né, no passado, né, depende muito de como também ele ficou na parte espiritual, como ele recebeu no mundo espiritual, como ele foi recebido. Que muitos espíritos, às vezes, que ficam na erraticidade, eles ficam tão atormentados que eles acabam reencarnando compulsoriamente para dar um alento. Então, eles nem passam
vamos dizer, por uma escola, por uma convivência espiritual, para poder carregar isso lá na lembrança, para trazê-lo para a parte espiritual, né? De acordo com a maneira que se vive, né? Aí, esse questionamento do Kardec eu achei bem interessante, por isso que existem essas pessoas que questionam muito, né, a questão espiritual, que dizem que não lembram. Por quê? Se eu passei e eu não lembro de nada, né? É isso que eu achei interessante. Pois é. Há um tempo atrás, eu acho até que essa desculpa devia valer para minimizar, porque realmente, como a gente já falou, o conhecimento era muito pouco difundido. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia, com a internet, só não sabe quem não quer, né? Praticamente aí, eu brinco que até a gente que atende moradores de rua nos trabalhos voluntários, até os moradores de rua hoje em dia, muitos deles têm celular, né? E consegue até... Então, assim, a coisa, você vê como é que a coisa está muito difundida, né? Quem quiser buscar, né? Quem quiser procurar o conhecimento, realmente está acessível a praticamente todo mundo. Acho que são muito poucos aqui na Terra vão poder dar essa desculpa de eu não sabia. Bem, e aí continuando então Kardec. Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Nenhuma, pois tudo era ou nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria que sofrer mais ainda. E aí ele pergunta de novo: estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Então, exatamente o que a Selma acabou de falar, né? Você vê, ele desencarnou, ele agora está ali consciente da verdade, porém ele está aceitando sem querer aceitar, né? Tipo assim, ele aceita sem aceitar, né? Ele tá... essa verdade o atormenta, né? Então ele não... aí foi o que a gente falou. Provavelmente numa nova encarnação ele ainda vai reencarnar sem muito essa intuição, né? Porque ele carrega esse orgulho, essa vaidade ali dentro dele. Ele não, no fundo, ele não quer aceitar mesmo diante da verdade. Aí botei lá a frase do Papa Francisco, que a morte não é o fim de tudo, mas só um novo começo. A gente sempre fala isso, né? Como é que as religiões que ainda não pregam a reencarnação, mas aos pouquinhos algumas ideias vão pingando, né? Então, Kardec pergunta: tornaste a ver vosso irmão? Oh, não. Exila-se a gente na desgraça e na aventura se reúne. Eis o que é, né? Então eu lembrei lá do livro Nosso Lar, onde o nosso querido André Luiz também não via a mãe dele logo de cara, né? Foi uma coisa ali... Os espíritos, não é só porque eles são parentes consanguíneos, que necessariamente ao desencarnar vão estar juntos, né? Os espíritos vão se encontrar em locais diferentes no mundo espiritual de acordo com as suas condições morais e espirituais, né? Então, ele e o irmão não estavam ainda na mesma sintonia, né? Apesar de que eu não botei aqui, porque o nosso tempo é curto, mas nesse mesmo capítulo eles também invocam o irmão dele, que também era materialista, que também era um espírito sofredor, mas que não era um suicida, né? E então por isso se encontrava numa condição um pouco melhor do que a desse irmão que se suicidou. Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim, né? Então, a importância da prece pelos desencarnados, que a gente também, né? Aproveito aqui para divulgar que a gente faz toda segunda-feira, às 19 horas, na palestra de segunda-feira lá do SEACE. A gente, depois da palestra, faz a prece, especialmente para os nossos irmãos desencarnados, que a gente coloca o nome lá no livrinho, e por todos os irmãos desencarnados, né? Independente de estarem com o nome lá no livrinho. E aí continua o nosso irmão: a situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se empossa de nós, que de todo nos embota, e a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesse transe, né? Então, mais uma vez,
a importância da prece pelos desencarnados para ajudar nesse processo do desenlace desses irmãos da matéria. Pergunta feita ao irmão do ateu, né? Eu botei uma pergunta só aqui que foi feita ao irmão desse ateu. Enquanto conversávamos com vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá, responde o irmão dele. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condição de recorrer a esse divino remédio, né? Então, mais uma vez, né, nada se perde no universo, e mesmo aquele irmão que não está ainda, que ainda se encontra refratário aos pensamentos, em algum momento, quando ele se abrir, né, quando a consciência dele estiver um pouco mais desperta, essa luz das preces vão beneficiá-lo e vão ajudar nesse despertar da consciência. E por fim, a prece que parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito, né? Kardec está questionando se ele não quer que a gente avise aos outros que partilhavam das ideias materialistas sobre o caso. E ele responde: os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência, eis quanto lhes possa desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam, né? Então, eu trouxe aqui essa frase de Emmanuel: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Ajude na divulgação, né? Temos aí o nosso irmão Dutra, do canal Kardec, que faz também um trabalho muito bacana de divulgação da doutrina espírita. E é essa mensagem que eu quero finalizar o estudo da noite de hoje, que possamos divulgar essa mensagem espírita, principalmente através do nosso exemplo, do nosso dia a dia, das nossas ações, sendo pessoas boas, caridosas, sendo pessoas de bem, para quando vierem perguntar para a gente: poxa, você é tão bom, é tão legal, você faz coisas tão boas, qual é a sua religião? E a gente respondeu: eu sou espírita. Que essa seja a maior divulgação, né? Que nós não sejamos um gol contra, né, para o espiritismo, que a gente não seja pego aí fazendo um monte de besteira e depois se revele espírita, que a gente seja pego fazendo coisas boas e aí sim se revele espírita, porque aí nós vamos aguçar a curiosidade das pessoas a virem buscar esse mesmo conhecimento que a gente adquiriu e que nos faz tão bem. Então, muito obrigado, e abro para vocês aí para as nossas considerações finais. Deixa eu só ler aqui o que a nossa querida Rosa escreveu aqui antes de eu abrir. A oração da serenidade é um símbolo de esperança também. Nossa irmã Rosa fala aqui. Muito. Então eu abro para vocês. A nossa irmã Selma levantou a mão aqui primeiro, depois a Júlia, e depois quem quiser, depois da Júlia falar também. Pode. Ô, Vitor, eu queria assim, rapidamente fazer um linkagem aqui, que assim, no livro de Memórias Suicida, um dos suicidas, que é o Belarmino, muito querido, eu fiquei assim, eu me simpatizei muito com ele. Belarmino, ele era rico e era materialista, mas era assim, ele era um cara que estudava muito, né, filosofia e tudo mais, línguas, mas ele era materialista, ele não acreditava. Ele dizia aqui que a morte seria o nada, que quando ele morresse, né, a personalidade dele viraria essência nos abismos, tal, que se tornaria um nada. E também nunca quis constituir família, porque ele, como ele não acreditava, né, ele dizia que o amor, assim, era apenas uma secreção do cérebro. Então, ele não se apegava a nada. Porque a filosofia, na questão, ele estudava uma filosofia materialista, né, do Augusto Comte. Aí, ele tinha uma doença, tuberculose, né? Eu achava assim, eu estou aqui vivendo, esperando a vida me acabar. Estou doente, vou ficar sofrendo. Para quê? Então, ele resolveu se suicidar, porque não esperava nada da vida. E, né, como todos que se suicidam, se veem vivos, sofrendo as mesmas coisas, né, que sofria antes,
né? E passou pelo vale, foi resgatado, estava lá no Hospital de Maria, né? E no tratamento que eles faziam, ele passou por uma experiência que eles colocavam aquele diadema de luzes, né? Para eles poderem ver toda a vida dele anterior, né? Antes da morte, até em outras histórias da vida dele, de outras vidas, né? Ele passou por tudo aquilo e todo mundo ficava vendo também, porque eram experiências para todos que estavam ali na mesma situação, ou situações semelhantes, para que eles aprendessem com o outro, né? Então, ele teve aquela visão dele da vida. O que eu achei muito legal, o que eu guardei aqui, ele coloca assim, depois que ele sai, que ele passa por aquela experiência, aí ele sai de lá, né, com uma expressão totalmente diferente. Aqui ele fala assim, ele chega assim, o semblante dele já não era aquele semblante pesado que ele sempre carregava. Ele volta assim, com um olhar assim festivo, né, com um olhar de esperança. E aí ele diz assim, pega a mão dos amigos que estavam com ele e fala assim, sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Gente, eu achei isso aqui sensacional. Por isso ele se tornou meu queridinho por causa da transformação dele com isso. Quando ele se viu nas vidas e ele se reconheceu um materialista. E ele saiu dali dizendo, eu sou imortal. Né? Ele se reconheceu e aí teve toda a transformação dele. Né? Ele quis estudar, né? Para saber mais, para se fortalecer na existência que ele teria que ser probatória. Né? Ô, mas Selma, assim, essa sua história me lembrou a história da barca, né? Porque esse senhor JBD, quando se viu diante da realidade, ele ficou com raiva. Ele ficou revoltado de não estar certo, né? E esse outro não. Esse outro ficou feliz de estar errado, né? De ver que a vida continua e que provavelmente, né, o JBD ainda não teve a oportunidade de passar essa história da vida dele para ele se conscientizar até de todas as existências, de todos os equívocos que ele viveu, né, para estar naquela condição hoje, né, como o Bellarmino. Ele passou, aí se viu todas as histórias da vida dele, e aí ele se conscientizou de que ele era imortal, e foi lindo, né? Foi muito linda a transformação dele, né? E a gente deseja que seja assim para com todos, né? Que eles vão passar por essa transformação de conhecer-se como um ser imortal, né? Para que não cometam mais esse ato, né, com eles. É assim a gente deseja, né? E trabalha para isso, né? Que os estudos sejam esclarecedores para esses irmãos, né? Que eles saibam que ele é um espírito imortal, ele é um ser divino imortal e que tem muito ainda para passar de experiência ainda na vida, para que eles não encurtem seu tempo aqui na existência. Né? É isso, gente. Então, o tempo está muito, muito avançado, né, da hora normal, mas como é o último dia, né, a gente vai só lembrar que nesse texto, Vitor, que você acabou de ler, e foi falado, né, dessa vida passada, que ele teve muita dificuldade, ele era um homem mau, e ele traz uma bagagem complicada nessa, e onde ele tira a própria vida. Aqui no próprio texto diz assim, porque o orgulho apodera-se de tal forma do vosso pobre espírito que o envolve inteiramente. E é preciso muito tempo para nos livrarmos dessa vestimenta fatal. Somente a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos libertarmos dela. Essa fala, eu acho que é do irmão dele.
Então, ele traz ainda para essa existência uma complicação ainda com o próprio orgulho. Então, quer dizer, o que aconteceu lá atrás, ele reencarna e ainda traz toda essa bagagem, né? Dessa complicação que é o orgulho, e isso faz com que ele vá se direcionando para essa parte de ser um ateu. E só para a gente deixar claro, no nosso evangelho tem lá o orgulho e a humildade, né? E diz aqui para a gente, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Então, há necessidade de você trabalhar a humildade para que você possa vencer as complicações que a vida te oferece, né? Ou que a vida te oferece, porque existe a necessidade, vai se apresentar para você o que você tem necessidade de vivenciar. Agora, se eu tenho uma vestimenta, né, de só orgulho, de uma grande vaidade e de egoísmo, fica muito complicado você viver numa vida material que já te convida a vários fatores e você não querer descer desse pedestal. Como a Selma lembrou do livro Memórias do Suicida, esse livro, para mim, ele tem eu tenho uma grande simpatia por esse livro. O final do livro é Camilo Castelo Branco, que é o que dita o livro da Dona Ivone, ele diz aqui para a gente. Eu acho que esse texto é muito lindo, se a Selma estiver com ele na mão, lá no final, é o último parágrafo do livro, porque talvez eu vá ficar sem voz, porque geralmente eu não consigo ler esse final, mas eu quero trazer isso porque é muito importante. Está com ele na mão, Selma? Tá, então eu vou começar aqui. Camilo ficou 52 anos no hospital, em toda parte, para que ele pudesse voltar com uma segurança e vencer nessa encarnação que ele ficaria cego. E, no final, ele faz uma prece, e ele diz assim, coragem, peregrino do pecado. Não, acho que eu não vou dar para ler, não, Selma. Lê aí para mim, não vou conseguir. Não consigo. Coragem, peregrino do pecado. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito, onde se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende, uma vez para sempre, que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Muito lindo. Graças a Deus. E depois dessa mensagem tão bonita, vou pedir a Júlia, que é semana que vem inicia novamente nossos estudos do livro Pão Nosso, para fazer a nossa prece de encerramento do Setembro Amarelo. Ainda bem que eu não consegui ler, e agora eu vou conseguir fazer a prece. Então, meus amigos, é com grande emoção, com grande gratidão no coração, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, fazendo esse trabalho que todo ano, no mês de setembro, a gente se dedica um pouco mais a falar sobre esse tema tão importante. Nesse momento, Senhor Jesus, nós te pedimos por todos esses espíritos que, através da porta falsa do suicídio, encontraram não a morte,
mas encontraram de uma forma mais triste o que vai precisar, em outras encarnações, refazer o caminho. Mas que a tua bondade, que a tua misericórdia, que teu amor, junto a esse coração de Nossa Senhora, de Jesus, que é o nosso irmão maior, e a tua bondade, Pai, possa envolver a todos esses espíritos, que eles possam ter a lucidez necessária para que entendam que o teu amor e que a tua misericórdia possa sustentar sempre a eles e a todos nós. E assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, a Dona Ivone Pereira, ao Camilo Castelo Branco, a todos esses espíritos que nos sustentaram nesse trabalho. Nós agradecemos, te louvamos. Graças a Deus. Que Deus seja sempre louvado. Graças a Deus. Então, Graças a Deus. quero agradecer a todos por mais esse Setembro Amarelo, né? Foi muito bom, muito semana bonito. que vem voltamos, né, ao nosso horário normal, 7h30, quinta-feira, e que a gente possa, né, transmitir essa mensagem e sermos instrumentos desse amor do Cristo. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, vamos compartilhar para que essa mensagem de amor chegue o mais distante possível. Fiquem com Deus. Até semana que vem, pessoal. Muito rico e muito gratificante também. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Verinha.